Meus amados irmãos, graça e paz. Eu quero ler Marcos capítulo 1, verso 35, que diz: De madrugada, ainda bem escuro, Jesus levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto, e ali começou a orar. Atitudes para a oração. É como nós temos visto nestas reflexões no Evangelho de Marcos, Marcos apresenta Jesus como o servo incansável de Deus em ação. Nesse verso, nós podemos aprender com Cristo pelo menos duas atitudes que devemos ter quando vamos orar. Mas antes vamos contextualizar esse verso. Vejam que esse versículo está no meio das ações que Jesus realiza. Antes dele, Jesus cura enfermos, Jesus expulsa demônios. Depois também Jesus continua em suas ações curando, estando no meio das pessoas. E nesse meio termo, Jesus se põe a orar, pois ele reconhece que, em meio a várias atividades, ele necessitava estar em plena conexão com o Pai. Ele precisava orar. Com isso, nós também aprendemos que, diante das ações que realizamos em nossas vidas, aquelas que também são voltadas para o reino de Deus, nós precisamos buscar o Senhor em oração. Vamos destacar agora duas atitudes que devemos ter quando oramos, a partir do exemplo de Cristo. A primeira delas é que devemos ter momentos específicos para nós orarmos. O versículo lido diz que ele se levantou alta madrugada e Jesus foi orar em um momento e horário específico. Isso não significa que Jesus está preso a horários ou a lugares, mas para nós isso edifica muito as nossas vidas as nossas vidas de oração. Com certeza se torna melhor quando a gente tem um momento específico. Uma segunda atitude é que Jesus foi para um lugar deserto. Nós precisamos de ambientes tranquilos para a nossa oração, pois assim nos concentramos melhor com o nosso Deus. Em um outro momento, Jesus diz que precisamos entrar no quarto e trancar a porta e em silêncio orar. Assim fica o exemplo para nós quando formos orar. Lembrar de termos momentos específicos para as nossas orações, assim como procurarmos lugares mais tranquilos para que possamos nos relacionarmos melhor com o nosso Deus. A nossa oração deve ser para que Jesus nos capacite, nos ajude a estarmos constantemente em oração. Eu quero orar com você. Deus, ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos a termos momentos de intimidade com o Senhor por meio da oração. Momentos de intimidade do Senhor por meio dessa comunhão, para que possamos desempenhar bem o papel que o Senhor designou para cada um de nós. Eu peço isso ao Senhor em nome de Jesus. Queridos, esse é o desejo do pastor Marcos Limeira,